Bom dia, crianças. Vamos fazer agora a nossa correção da atividade que tia passou dia 23/6, não é? Então, neste dia nós trabalhamos um pouco sobre como as pessoas se divertiam na cidade de Pombal há anos atrás, né? Nós trabalhamos um texto e fizemos a observação de 4 gravuras, aonde na gravura A está representada a Praça Getúlio Vargas, em frente à Igreja Matriz. Na gravura B, o Bar Centenário. Na C, nós temos a Coluna da Hora e a Igreja do Rosário, mas especificamente a Igreja do Rosário. E na D, nós representamos a Academia Pública, que está localizada na Praça do Bar Centenário. Então, tia pediu para vocês fazerem a atividade a partir do texto lido e da observação dessas gravuras. A questão número 1 diz o seguinte: observe as gravuras e marque dentro dos parênteses a letra correspondente. Aí vocês têm 4 parênteses em branco e na frente o nome de 4 pontos da cidade de Pombal. Então, vocês iriam observar isso aonde? Nas gravuras. Vamos ver aqui. A primeira, o Bar Centenário. Então, é a gravura B, dentro do parêntese, que primeiro parêntese vocês colocam B. No segundo parêntese, letra A, que representa a Praça Getúlio Vargas. No terceiro parêntese, letra C, que representa a Igreja do Rosário. E na última, letra D, que representa a Academia Pública. Então, a resposta da primeira questão é essa, letra B, A, C e D. Vamos para a segunda questão. A segunda questão eu perguntei o seguinte: quais seres vivos você vê nessa imagem? Eu observei e eu encontrei apenas plantas e pessoas. Se por acaso alguém tiver encontrado algum animal, pode colocar também. 3. No texto aparece o nome de 3 tipos de alimentos. Vocês lembram que tia falou sobre a feira livre? Então, quais são esses alimentos? Então, doce, frutas e verduras. É a resposta da questão número 3. Na 4, quais os dias da semana que são falados no texto? São os dias dos passeios na praça, não é? Nos sábados e domingos. Na 5ª questão, podemos observar que o texto apresenta dias da semana e anos, segundo o que já foi estudado há dias atrás, né? Onde podemos encontrar essas informações? Então, crianças, nós podemos encontrar essas informações sobre dia, ano e mês, aonde? No calendário. Então, vocês vão marcar a letrinha C, calendário. E a última questão era para vocês pintarem no texto o dia em que Pombal foi elevado à cidade. Que dia foi? Dia 21 de julho, certo? O dia do ritual de ocupação dos passeios, nos sábados e nos domingos. Então, vocês podem pintar todos os quadrinhos que representam o sábado e os domingos aí no calendário. E também pintar o primeiro dia do mês de julho, tá certo? Como está pintado aqui. Então, a nossa correção é essa, está aí. Vocês façam a correção e envie para a tia. E agora nós vamos para a nossa aulinha de hoje, segunda-feira, não é? Bem, crianças, hoje, segunda-feira, não é? Vamos dar continuidade com a nossa primeira aula da semana. Já fizemos a nossa correção, agora iremos para a nossa aula do dia. Hoje, dia 26/7/2021. Estamos chegando ao final de mais um mês, né? Então, vamos fechar os olhos,
fazer a nossa oração de agradecimento ao nosso Deus Todo-Poderoso. Senhor Deus, Pai do Universo, Deus de bênçãos e vitórias, estamos aqui reunidos através da telinha do nosso celular para mais uma vez agradecermos por todas as bênçãos derramadas sobre nós e nossas famílias, por mais um dia que se inicia, por mais uma semana de estudo que se inicia. Agradecer pela nossa saúde, pelo nosso alimento, por tudo, Senhor, que tem nos permitido viver, até mesmo pelas dificuldades, pois são nessas horas em que nós podemos ter certeza do teu amor por nós. Amém? Temos que agradecer a Deus pelos momentos difíceis que nós passamos, crianças. Sim, temos, porque é nos momentos difíceis que nós percebemos o quanto é grande o amor de Deus em nossas vidas, não é? Então, nós temos que agradecer por tudo, pelas coisas boas e pelas coisas ruins e desagradáveis. Porque a cada coisa ruim que nós passamos e superamos, nós percebemos que naquele momento ruim, Deus estava ao nosso lado e nos deu força para superar aquela dificuldade. Tá certo, meus amores? Vamos iniciar a nossa aulinha, não é? Hoje nós trabalharemos português e história. Em história, nós vamos trabalhar um pouco sobre a história do Marquês de Pombal. Quem foi o Marquês de Pombal? Na leitura deste texto que vocês estão com ele em mãos, nós vamos ver um resumo da história sobre o Marquês de Pombal. E em português, nós iremos trabalhar a ortografia do M antes do P e do B, não é? Ortografia, vocês sabem o que é, tia já falou, vai repetir. É a forma correta de se escrever as palavras. Então, a cada ortografia estudada, se vocês tiverem atenção, vocês aprendem a escrever corretamente, tá certo, meus amores? Então, vamos pegar o textinho sobre o Marquês de Pombal e vamos fazer a leitura. Acompanhem junto com tia. Marquês de Pombal. Sebastião José de Carvalho e Melo passou à história conhecido por seu título de nobreza. Marquês de Pombal. O que é título de nobreza? Título de nobreza é um título que a pessoa recebe por ser uma pessoa de confiança do rei. Né? Na época da fundação de Pombal, foi o rei de Portugal que enviou os portugueses para cá, para descobrirem as terras, e eles vieram a Pombal, tomaram posse, como foi visto segunda-feira da semana passada no textinho sobre a história de Pombal. Então, o Marquês de Pombal, ele era uma pessoa de confiança do rei. Justamente por isso foi que o último nome, nós vimos que Pombal recebeu 3 denominações, 3 nomes. O último deles foi Pombal. E foi justamente em homenagem a este homem aqui, não é? O Marquês de Pombal. Sua família era nobre, mas seus pais e Sebastião não tinham muito dinheiro. O rapaz estudou direito por 1 ano na Universidade de Coimbra e não gostou. Depois de uma vida de solteiro bastante agitada, casou-se com Teresa de Noronha e Bourbon, dama da rainha Maria Ana da Áustria. Quando completou 39 anos, iniciou sua vida pública. Foi embaixador e representante do governo de português, né? Do
rei de Portugal, na Inglaterra, onde sua mulher veio a falecer. E na Áustria, lá seu trabalho diplomático foi reconciliar o Papa Bento XIV e o imperador austríaco Fernando I, que estavam em conflito. Nessa época, Sebastião se casou pela segunda vez com Leonor, condessa de Douai. Então, gente, aqui, como a tia falou para vocês, é apenas um resumo, não é a história toda, porque a história toda é bastante comprida, não é? Então, aqui, basta, se vocês colocarem na cabecinha de vocês, por que o nome Pombal? Pombal recebeu esse nome em homenagem a esse homem, não é? Ministro do rei de Portugal, que se chamava, por apelido, Marquês de Pombal. Então, a origem do nome Pombal vem daí, tá certo, meus amores? Agora, a tia vai falar um pouco sobre a nossa ortografia, M antes de P e B. Então, vocês sabem que nós temos as letras M e N, não é? Inicialmente, ou em final de palavras, podem ser usadas ou o M ou o N. Porém, quando for no meio da palavra, antes das letras P ou B, não pode ser usado a letra N. Tem que ser usada a letra M, certo? Repetindo. Antes de P ou B, não se escreve N, se escreve a letra M. Tia trouxe para vocês aqui alguns exemplos de palavras com M antes do P ou do B. Apesar do N ter o mesmo som, a mesma sonoridade, não pode ser escrito. Se você escrever uma palavra com N antes do P ou do B, ela está ortograficamente incorreta, ou seja, errada. Então, já que estamos trabalhando Pombal, não é? Aqui está a primeira palavrinha, Pombal. Observe bem, P-O-M-B-A-L. O M aqui está antes do B, não é? Então, aqui jamais poderia ser um N, tem que ser um N. Aqui é o nome da nossa cidade, não é? Pombal, que recebeu esse nome em homenagem ao ministro do reino de Portugal, que foi o Marquês de Pombal. Aqui nós temos uma bomba, né? Ó, observe o desenho. Isto aqui é uma bomba, ó. Mais uma vez, o B antes, o M, desculpem, o M antes do B. Poderia ser um N? Não. Ficaria errada, tá certo? Isto aqui, vocês sabem o que é isso aqui? Isso aqui se chama berimbau. Isso aqui é um instrumento musical de origem indígena, né? Mas ainda hoje existe. E não sabe tocar, mas o importante é vocês aprenderem a ortografia. Está aqui, B-E-R-I, berimbau. O M antes do B. Então, observem bem, tá certo? O que é isto? É uma lâmpada. Tá aqui mais uma vez o M antes do P. Campo. Ó, C-A-K. C-A-M a gente lê cam. Quando for separar as sílabas dessa palavra, o M fica junto do A. P-O. Antes do P vem o M, certo? O que nós temos aqui? Uma tampa de panela, não é? Ó, T-A-M, tampa. O M antes do P. Temos ainda o bambu, que
é muito utilizado na fabricação de cadeiras, né? Tem umas cadeiras belíssimas feitas de bambu, não é? B-A-M-B-U, bambu, M antes do B. E por último, nós temos uma pomba, que é o sinal da paz, não é, crianças? P-O-M, pom, B-A-B-A, o M antes do B. Então, a ortografia estudada é essa. Antes de P ou B, só se escreve a letra M. Nunca o N, tá certo? Agora vamos para a nossa atividade, não é? Aqui abaixo do nosso textinho tem a atividade de vocês. Leia o texto e responda. Qual o verdadeiro nome do Marquês de Pombal? Eu disse que Marquês de Pombal era um apelido, tipo um apelido que tinham colocado nessa pessoa, nesse ministro do rei de Portugal. No início do texto tem o nome dele completo. Eu quero que vocês escrevam na primeira questão e não esqueçam, nome de pessoa tem que ser escrito com letra inicial maiúscula. Todo nome completo, inicial maiúsculo. Segunda questão, com quem o Marquês de Pombal se casou? Ele se casou 2 vezes. Vocês vão ter que procurar o nome das 2 esposas, não é? Terceiro, releia o texto acima, encontre 5 palavras com a ortografia estudada. Qual foi a ortografia estudada? M antes de P ou B. Do texto, não é dessas gravuras que eu mostrei, tá certo, crianças? Embora que tem gravuras que eu mostrei aqui que tem no texto, mas é do texto que eu quero que vocês tirem 5 palavras, certo? Então, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão escrever as 5 palavras aqui, aqui vocês vão separar as sílabas e aqui vocês vão contar o total de sílabas que ela tem e colocar aqui neste quadrinho, certo, meus amores? Eu espero que vocês tenham entendido, façam a atividade, esperem amanhã pela correção, tá certo? Aí, quando o tia postar o vídeo de correção, vocês fazem a correção, se tiver errado, apaga, faz certinho e envia para a tia. Não esqueçam do cabeçalho, o nome completo com letra inicial maiúscula, tá bom, meus amores? Um beijo grande e até a próxima aulinha.